Logo TRE, composto pelo círculo celeste, com 27 estrelas brancas, polígono amarelo e faixa verde recortados da bandeira do Brasil. Imagem cinza ao fundo, escrito: aguarde, em instantes iniciaremos a nossa transmissão. Informações descritas no canto inferior da tela, barra azul, 53ª Sessão Judiciária Ordinária e 17ª Sessão Administrativa de 7 de agosto de 2023.
Imagem ampla do plenário. Assentos pretos ao lado direito e esquerdo vazios, ao meio corredor sem movimentação. Desembargadores acomodados em seus lugares. Ao fundo, parede amadeirada do tribunal, atrás da tribuna principal, duas bandeiras, ao lado direito e ao lado esquerdo, e dois telões também ao lado direito e ao lado esquerdo. Recording in progress. Na tela, o desembargador Gilberto Pinheiro e sua secretária Milene e o técnico judiciário o auxiliando. Na tela, o desembargador Gilberto Pinheiro. Desembargador Gilberto Pinheiro dá início à sessão. Ele está sentado em sua mesa, em frente ao seu notebook. Desembargador Gilberto Pinheiro é um homem de pele clara e tem cabelos castanhos. Óculos. Submeta a corte a ata Milene da sessão Santos administrativa auxilia o judiciária desembargador anterior. Gilberto Pinheiro com seu microfone. Havendo silêncio, Imagem declaro ampla do aprovada plenário. a referida ata. Com a imensa satisfação que damos início à cerimônia de posse do excelentíssimo Na tela, desembargador Gilberto juiz Pinheiro. Anselmo Gonçalves da Silva, no cargo de juiz membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá, na classe dos juízes federais, eleito pela Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em sessão realizada em 13 de julho de 2023, em razão da vaga aberta decorrente da remoção do excelentíssimo doutor Luiz Mário de Paula Franco. Solicito ao excelentíssimo juiz Anselmo Gonçalves da Silva que preste o compromisso regimental. Imagem Prometo ampla do plenário. desempenhar leal Na e tela, honradamente juiz Anselmo. os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis. Solicito Imagem à ampla do Secretaria Com a Judiciária palavra, que desembargador faça Gilberto a Pinheiro. leitura do termo de posse. Excelentíssimo Imagem ampla do senhor cenário e a Anselmo secretária Gonçalves da judiciária Silva, faz a leitura juiz do termo membro de posse. titular do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Aos 7 dias do mês de agosto do ano de 2023, perante o plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Na Amapá, tela, técnica sob a judiciária presidência do Milena Santos, é uma desembargador mulher de Gilberto pele de clara, Paula Pinheiro, cabelos longos e compareceu o claros, excelentíssimo usa juiz óculos e está federal sentada Anselmo em frente ao Gonçalves seu da notebook, Silva, fazendo a leitura do eleito termo pela de posse. Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em sessão realizada em 13 de julho de 2023, para compor a Corte Eleitoral no cargo de juiz membro titular da classe dos juízes federais, na vaga aberta em decorrência da remoção do juiz Mário de Paula Franco Júnior, ocorrida em 4 de julho de 2023. Prestado o compromisso regimental, o presidente declarou-o empossado para um mandato de 2 anos a contar desta data. E, para constar, eu, Milene Lages Mendes Azevedo, secretária judiciária, lavrei este termo, que depois de lido é assinado eletronicamente pelo presidente e pelo juiz empossado. Declaro empossado Imagem o ampla do excelentíssimo cenário. juiz Na Anselmo tela, Gonçalves da desembargador Silva, Gilberto Pinheiro. no cargo de juiz membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá, na classe dos juízes federais para o biênio 2023 a 2025, a contar desta data. Convido, neste momento, o excelentíssimo juiz Paulo Madeira para fazer a saudação de boas-vindas ao excelentíssimo juiz Anselmo Gonçalves da Silva. Imagem Excelentíssimo ampla do cenário. presidente, desembargador Gilberto Pinheiro, meus caros pares, meus caros colegas que compõem o nosso Tribunal Regional Eleitoral,
sou procurador regional eleitoral, Na tela, o juiz Paulo todos Madeira os dá as servidores, boas-vindas ao advogados juiz que Anselmo nos acompanham por Gonçalves. videoconferência, Juiz Paulo Madeira todas as é um pessoas homem de do pele público clara, de modo usa geral. óculos, cabelos Senhor grisalhos, presidente, coube-me a vestido com honra sua de túnica fazer a preta, saudação a uma sentado pessoa atrás de que seu é notebook. muito cara ao Estado do Amapá, a todos nós, doutor Anselmo. Doutor Anselmo está retornando, na verdade, a esta casa na condição de juiz membro, né, desta corte. Ele já foi juiz membro antes disso, né? E a história do doutor Anselmo, como de muitos de nós brasileiros, né, uma história de muita luta, de muita batalha. O doutor Anselmo nasceu na cidade de João Pinheiro, em Minas Gerais, e teve muitas experiências de vida, desde servir às Forças Armadas Brasileiras, o serviço militar obrigatório, depois foi escriturário, né, do Banco do Estado de São Paulo, então Banespa, foi oficial de justiça, avaliador também, né, do Tribunal Regional do Trabalho, teve a experiência de ser promotor de justiça no Estado de Goiás, depois foi delegado no Distrito Federal, teve uma formação jurídica e escolar migrando entre os estados de Minas Gerais e depois no Distrito Federal. Então, é um homem experimentado, né, pela vida, por várias experiências. E aqui nesta corte, Sua Excelência, o doutor Anselmo, já teve a oportunidade de exercer como membro titular por 2 biênios, 2000 até 2002 e, em seguida, de 2004 até 2006. E também foi juiz auxiliar, né, cuidando de propaganda e outros feitos, no ano de 2010 e também agora em 2022. Além de tudo isso, né, o doutor Anselmo é juiz federal desde 97 e é um magistrado que abraçou o Estado do Amapá, onde vive há muitos anos, né, prestou relevante serviço. E eu, no meu caso em particular, eu tive a oportunidade, e faço questão de ressaltar isso, de ter uma convivência muito urbana, uma convivência republicana, muito respeitosa e proveitosa nesse intercâmbio entre Justiça do Estado do Amapá e Justiça Federal, por ocasião de um comitê da saúde que existia montado pelo CNJ. Eu tive a oportunidade de fazer várias reuniões com o doutor Anselmo, na época eu coordenava o comitê aqui no Amapá, e o doutor Anselmo sempre muito colaborativo. Então, doutor Anselmo, o que eu tenho a dizer para Vossa Excelência e para todos que nos ouvem é que é uma honra imensa poder fazer a saudação a Vossa Excelência. Eu tenho plena certeza que eu estou expressando aqui a mesma percepção de todos os colegas, no sentido de que Vossa Excelência vai somar muito com esta corte. Vossa Excelência, que é um magistrado experimentado e, acima de tudo, um magistrado consciente do seu trabalho, ponderado, muito firme nas decisões, mas sempre muito humano, muito gentil no trato. Tenho certeza que os servidores, os serventuários daqui todos gostam de trabalhar com Vossa Excelência. Eu já tive a oportunidade de poder participar com Vossa Excelência de várias atividades aqui mesmo neste TRE, quando passamos por alguns períodos juntos, né, trabalhando também nesse período de propaganda eleitoral. Então, doutor Anselmo, seja muito bem-vindo. Vossa Excelência vai somar muito com a nossa corte. Tenho certeza que a corte, com a presença de Vossa Excelência, irá ganhar muito nesse aprendizado, nessa troca de informações, nessa troca de conhecimento. Seja muito bem-vindo. O Amapá é sempre muito grato a Vossa Excelência e esta casa é a sua casa para onde o senhor retorna. Seja muito bem-vindo. Felicidades, sucesso na nova jornada. Concedo a palavra ao excelentíssimo Na tela, o Luiz desembargador Anselmo Gilberto Gonçalves da Silva Pinheiro. para o discurso de posse. Imagem Excelentíssimo ampla do senhor plenário. presidente Na do tela, Tribunal Anselmo Regional Menezes, Eleitoral vestido clara do e Amapá, calvo, usa óculos e está desembargador vestido com sua Gilberto túnica Pinheiro, preta. cujo conhecimento jurídico e profissionalismo engrandece esta Corte Eleitoral. Estimados colegas membros dessa Corte, juíza Tina Luísa, juiz Paulo Madeira, obrigado, juiz Paulo Madeira, por essas palavras tão carinhosas nessa minha recepção, nessa Corte Eleitoral, para mais um biênio. Doutor Rivaldo Valente, doutor Orlando Vasconcelos,
prezado colega, juiz federal Juscelio Neto, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, doutor Pablo Luiz de Beltrán, prezados advogados e valorosos servidores deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral. É grande a responsabilidade do Poder Judiciário em momentos de turbulência institucional como a que estamos vivendo hoje, sendo certo que a atuação da Justiça Eleitoral é de capital importância para assegurar a preservação do Estado democrático de direito, que tem como suporte o poder que emana do povo. Um dos principais problemas enfrentados hoje envolve a liberdade de expressão, num contexto de avanço da tecnologia das comunicações. As chamadas fake news têm sido um desafio diário para o Poder Judiciário, especialmente para o Supremo Tribunal Federal e para as cortes eleitorais. O alcance das redes sociais é capaz de mudar o resultado de uma eleição de um momento para outro, assim como trazer estragos irreparáveis à imagem das pessoas. O desembargador Carmo Antônio, na última eleição, e também atuava como juiz auxiliar, teve a oportunidade de enfrentar várias questões ligadas às fake news, juntamente com a minha participação, oportunidade em que constatamos os desafios de contenção dessas infrações digitais. Nesse contexto, ganha relevo a recente teoria do processo constitucional italiano, conhecida como de assentramento, reconcentração de poder ou dinâmica pendular da Corte Constitucional. Para o professor emérito da Universidade de Pisa, Roberto Romboli, a noção de concentração oferece um entendimento mais descritivo do papel do juiz constitucional, envolvendo a oscilação entre sua alma política e sua alma jurisdicional. Em momentos de crise e vazios legislativos, a Corte Constitucional pode acumular mais poder, concentração, assim como pode dispersá-lo, difusão, em momentos de pacificação. Veja-se que o Supremo Tribunal Federal, em 2003, no caso Elvanger, habeas corpus 82.424 do Rio Grande do Sul, impôs limites à liberdade de expressão em hipóteses de racismo e antissemitismo, proibindo a publicação e difusão de livros discriminatórios. Já em 2019, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26 e mandado de injunção número 4.733, também de 2019, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da omissão legislativa em relação aos crimes de homofobia e transfobia, também ampliando o alcance da Lei Penal de Combate ao Racismo, Lei número 7.716, de 1989. Mais recentemente, o plenário do STF referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, inquérito número 4.781 do Distrito Federal, que nas redes sociais fez alusões à dissolução do Supremo Tribunal Federal, incentivando a violência contra seus magistrados e alimentando a concepção de um golpe de Estado. Essa decisão inspirou a criação da Lei número 14.197 de 2021, que estabelece normas específicas para crimes contra o Estado Democrático de Direito, revogando a antiga Lei de Segurança Nacional. Esses exemplos são suficientes para demonstrar o alto grau de ativismo do Poder Judiciário, que tem aqui maximizado a noção de concentração de poder, sobretudo em decorrência da omissão do Poder Legislativo. No entanto, é preciso não perder de vista que os poderes da União são independentes e harmônicos entre si, de modo que não é salutar tensões como a que estamos vendo hoje em relação à descriminalização das drogas para consumo, pois o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem isso como usurpação da competência do Congresso Nacional. É nesse cenário desafiador que este Tribunal Regional Eleitoral é chamado a prestar a sua jurisdição. Pela competência e responsabilidade dos atuais integrantes dessa Corte Eleitoral, tenho certeza que esta Casa continuará a desempenhar bem a sua missão e garantir a legitimidade do processo eleitoral e de defender o Estado democrático de direito. Muito obrigado. Comunicações. Na tela, desembargador Gilberto Pinheiro. Doutor Juscelio Neto. Presidente, Na apenas tela, dar as juiz boas-vindas para o Anselmo colega Gonçalves. Anselmo,
que, Imagem ampla do como plenário. já salientado, tem um histórico aqui na Justiça Eleitoral e que, com certeza, né, vai abrilhantar ainda mais Na tela, os juiz quadros Anselmo dessa Neto. corte. É um E homem de teremos cor um clara, desafio, né, cabelos doutora Anselma, aí castanhos, nas usa óculos, eleições barba vindouras, o senhor aparada, na está titularidade, eu na vestido com sua suplência, toga preta, de sentado em frente ao seu notebook. fazer honrar, né, a camisa da Justiça Federal aqui dentro da Justiça Eleitoral. E aí tenho certeza que seremos parceiros para atravessar essa jornada junto, dentro desse biênio que o nosso tribunal nos indicou. Muito bem-vindo, doutora Anselma. É sempre um prazer trabalhar com Vossa Excelência. O senhor ter conhecimento do meu respeito e admiração pelo seu trabalho. E sempre que eu tenho oportunidade, elogio, né, o senhor como profissional brilhante e cuidadoso que é. Muito bem-vindo. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma comunicação, né? A saudação ao eminente doutor Anselmo eu já fiz, é só Na reiterar tela, juiz as Paulo boas-vindas Madeira. e esperar que tenhamos, né, um excelente biênio aí com o nosso novo membro titular. Doutora Tina Souza. Imagem Excelência, ampla do também não tenho cenário. nenhuma Na comunicação. tela, doutora Tina Reitero os Souza. votos de boas-vindas Doutora ao Tina colega Souza é uma mulher de pele Anselmo. branca, cabelos É um longos e prazer, pretos, está vestindo uma blusa estar na mesma vermelha corte com com sua excelência toga preta por do cima, bem-estar do Senado. sentado em frente ao Boas-vindas, seu se notebook. acolhido. Grande abraço de minha parte. Doutor Orlando Imagem Vasconcelos. ampla do cenário. Senhor presidente, não tenho comunicações nem doutor Orlando proposições, Vasconcelos. mas registro aqui as Doutor boas-vindas Orlando do doutor Vasconcelos Anselmo. tem os cabelos pretos, a Vossa pele Excelência tem minha clara, admiração e barba respeito aparada, usa óculos, pelo está excelentíssimo vestido magistrado com uma que camisa branca, imprime a gravata cada azul, ato, sua toga tanto preta que faz por no judiciário cima, convencional sentado em como nessa frente ao seu especializada. notebook. A justiça ganha muito com a sua chegada e faço votos de que Vossa Excelência continue brilhando, Excelência. Doutor Obrigado. Rivaldo Valente. Imagem ampla do Senhor cenário. presidente, também Na não tenho tela, nenhuma o juiz comunicação. Rivaldo Da Valente. mesma forma, Juiz quero Rivaldo também dar Valente boas-vindas é um homem ao de doutor pele Anselmo clara, Gonçalves, cabelo juiz castanho federal escuro, e usa agora óculos, novamente juiz barba e eleitoral desta bigode, usa corte. sua túnica Sua preta. vasta Na experiência tela, jurídica apenas a e foto do juiz comprometimento Rivaldo com a Valente, que justiça ele são se representa admiráveis. online. A vida profissional já foi destacada e anunciada pelo ilustre juiz Paulo Madeira. Temos confiança de que a sua atuação contribuirá para a integridade e transparência da justiça eleitoral. Desejamos a Sua Excelência sucesso em sua jornada, à frente dos desafios que se apresentarão, e esperamos que a sua dedicação inspire a todos nós, novamente. Parabéns, doutor Anselmo, boa sorte. Doutor Imagem ampla do Pablo plenário. Beltrán. Excelentíssimo presidente, o Ministério Público Na Eleitoral não tem tela, nenhuma representante do proposição, Ministério apenas Público, registra Dr. e Pablo. saúda o ingresso ou Dr. Pablo reingresso é um de homem Sua de pele Excelência, clara, o cabelos juiz castanho Anselmo, a escuro, essa usa corte. óculos, usa uma camisa branca e terno. Doutor Na tela, Anselmo, juiz Gilberto Pinheiro. hoje é um dia importante. Parece uma solenidade simples, mas não é. Ela faz parte da história de Vossa Excelência, que será contada, logicamente, por seus filhos, seus netos. É mais uma parte. São momentos como este que marcam a nossa vida. O doutor Anselmo, ele, além de grande magistrado, esse poder intelectual que ele tem, quando costumamos conversar, o doutor Anselmo gosta muito de filosofia, eu também gosto, a gente começa a conversar. É aquele intelectual que a gente começa a ouvir e quer ouvir mais. Seu conhecimento, não só o conhecimento jurídico, mas o seu conhecimento em tudo. Para os senhores que estão nos vendo, eu digo que o doutor Anselmo é um amazônida mesmo, não tendo nascido na Amazônia. Porque amazônida não é só aqueles que nascem aqui, mas aqueles que têm um amor por esta terra. E o doutor Anselmo poderia ter voltado para o seu estado, mas ele fez questão de ficar. Salvo engano, Anselmo, você é o mais antigo aqui, né, da Justiça Federal.
aqui no Amapá. Fez questão. Isto é a Amazônia. Nós tivemos tantas pessoas, Anselmo, que não nasceram aqui, mas que tanto fizeram para a nossa região. José da Silva Paranhos, por exemplo, se não fosse ele, nós não estaríamos conversando aqui. Capitão Pedro Baião, capitão Feliciano Coelho, nomes de rua. Dom Francisco Xavier de Mendonça Furtado, também nome de rua. Não é? Pedro Teixeira, que nasceu em Cantanhedes, e esta região toda do Brasil que nós temos, se não fosse ele também não estaríamos aqui, e grandes nomes que vieram para cá, o maior gênio musical das Américas, Carlos Gomes, autor de Guarani. Eu aconselho, inclusive, aos jovens ler a obra de Ferreira de Castro, um dos maiores escritores, Selva. Eles amaram a nossa Amazônia. Assim, doutor Anselmo, Vossa Excelência, caro amigo, é uma amazônida, porque a gente sente esse seu amor também pela Amazônia, pelo que você faz. Então, seja bem-vindo e pedimos ao Criador que continue colocando o seu manto sagrado na sua cabeça e de toda a sua família, porque hoje é um dia muito especial para você, caro amigo, sabe? E com essas considerações, eu dou boas-vindas. Novamente, que já trabalhamos juntos, tivemos grandes trabalhos juntos, já atuamos, não é? No Tribunal Regional Eleitoral. E, por fim, eu deixei a comunicação em proposição para lhe conceder novamente, conceder a palavra para alguma comunicação e proposição antes de encerrar. E permito e passo também a Vossa Excelência, como é a primeira vez, que encerre, após a comunicação e proposição, esta sessão administrativa, já que não temos nenhum processo para julgar. Imagem ampla do plenário. Está com a palavra, doutor Anselmo. Presidente, eu não tenho nenhuma comunicação Na tela, juiz e nenhuma Anselmo. proposição. Somente eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer as palavras tão carinhosas de Vossa Excelência. De fato, eu sou um apaixonado pela Amazônia, com todos os seus encantos, com todas as suas belezas, e verdadeiramente eu fiz daqui a minha segunda casa. Embora mineiro, tá, eu fico muito orgulhoso, tá, de saber, tá, que sou considerado, tá, por Vossa Excelência, tá, como uma Amazônia. De fato, eu adotei esta terra, tá, e tenho realmente um carinho todo especial, tá, pela região norte, pela Amazônia, e sobretudo aqui pelo estado do Amapá. Então, nós temos que realmente unir esforços, tá, para preservar, tá, a nossa soberania, tá, o nosso amor, tá, por esse rincão Na tão tela, especial, juiz tá, do Carmo nosso Brasil. Antônio Gilberto Pinheiro, O doutor juiz Carmo Anselmo. Antônio chegou. Na tela, juiz Carmo, Gilberto Pinheiro. eu passo a presidência, então, para você. A posse, nós estamos dando a posse. Presidente, deixa eu pedir uma gentileza. Eu estou com muita dificuldade Na aqui. tela, Eu juiz estou na Carmo escola Antônio. judicial Juiz Carmo do Antônio é estado um do homem de pele Ceará clara, e eu estou cabelos tendo muita castanhos dificuldade aqui usa uma de camisa acesso. branca Mas o com apoio terno técnico está me escuro. auxiliando. Se eu conseguir confirmar, eu assumirei. Senão, eu peço a Vossa Excelência que continue na presidência. Pode ser? Ok, então declaro encerrado a presente sessão e passamos então Na à judicial. tela, juiz sessão Gilberto judicial. Pinheiro. Imagem ampla do plenário. Juiz Carmo Antônio, juiz Gilberto Pinheiro. Imagem ampla do plenário. Havendo quórum, declaro Na aberto tela, a juiz Gilberto Pinheiro. 53ª Sessão Judiciária Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral, a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência, e submeto à apreciação a ata da sessão judiciária anterior. Havendo silêncio, declaro aprovada a referida ata. Passamos aos julgamentos.
Prestação de contas eleitorais 0601, 352, 82, 22. Origem Macapá, relatora Tina Souza, vista Juscelio Santos. O Tribunal Regional Eleitoral, em 7 de 7 de 2023, após os votos dos juízes Normandes Souza, relator, Paola Santos, Rivaldo Valente, Gilberto Pinheiro, aprovando com ressalva a prestação de contas de Amanda Gonçalves Jardim, referente à eleição de 2022, pediu vista ao juiz Juscelio Neto. Aguarda o juiz Paulo Madeira. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, presidente. Na tela, juiz Juscelio Neto. Senhor presidente, senhor procurador-geral eleitoral do Amapá, demais julgadores, pedi vista dos autos em razão do recente julgado do TSE, no ponto abordado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, em relação à aplicação do parágrafo 12 do artigo 35 da Resolução TSE 23.607 de 2019. A norma de regência afirma que as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. Sobre o tema, o TSE decidiu que, aqui apenas vou fazer a leitura do trecho negritado, que em relação a despesas com subcontratação, sem a observância do artigo 35, parágrafo 12 da resolução do TSE 23.607, assim afirmou, abre aspas, as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação da atividade executada e da justificativa do preço contratado. A ausência da integralidade da cadeia dos prestadores de serviços malfere a transparência do gasto custeado com recursos públicos, na medida em que não permite identificar, ao fim e ao cabo, o destinatário dos valores. Na espécie, extrai-se da motura fática do aresto que a candidata realizou gastos com militância por intermédio de empresa e, para comprová-lo, juntou aos autos os respectivos contratos e nota fiscal, nos quais, contudo, não houve detalhamento das pessoas contratadas, dos locais e horas trabalhadas, das atividades realizadas e da justificativa do preço ajustado, em ofensa ao que determina o dispositivo regulamentar em comento. Trata-se no agravo no recurso especial eleitoral 0601-507-14 do Rio Grande do Norte, relator ministro Benedito Gonçalves, DJE do dia 5/6/2023. Faço uma pequena pausa na leitura do voto, apenas para fazer alguns comentários. O que o TSE nos diz aqui é que o dinheiro deixa rastros, e o dinheiro eleitoral deve ter os rastros registrados, né, quando se usa na campanha eleitoral recursos públicos, na prestação de contas, esses rastros registrados devem ser comprovados. Se a trilha do dinheiro é interrompida por alguma omissão no prestador de contas, então, havendo essa interrupção da trilha do dinheiro, o emprego do dinheiro passa a não ser devidamente comprovado. E essa omissão na trilha do dinheiro gera um ônus ao prestador de contas, que é o ônus de devolver o dinheiro que ele não comprovou ter empregado de forma que ele alega ter empregado. Isso é o rastro do dinheiro, que é o princípio básico de uma prestação de contas quando se utiliza dinheiro público. Prosseguindo, então, na leitura do voto, verifiquei que a tese já foi objeto de consideração por esta Corte Regional Eleitoral, tendo julgados do plenário, tanto acatando a necessidade de observação dos ditames da resolução, quanto afastando a aplicação quando a irregularidade formal não impede a fiscalização das contas, a exemplo de, abre aspas, o julgado que cito na prestação de contas 0601-098, dígito 12, de relatoria do juiz Carmo Antônio, julgado em 19/5/2023, o plenário do TRE, então, naquela situação, afirmou que o contrato de coordenador-geral de campanha não descreve detalhadamente as atividades que o prestador deveria realizar, a identificação do local de trabalho, nem justificativo do preço. Portanto, não foram observadas as exigências do 3512,
o que torna tais despesas irregulares e implica na obrigação de devolver os respectivos recursos utilizados. Em outro julgado, de relatoria do juiz Mário Júnior, na prestação de contas, relator designado, juiz Mário Júnior, prestação de contas 0600-881-66, julgado no DJE em 27/6/2023, o tribunal, então, disse que, pela não aplicação do parágrafo 12 do 35, o juízo de reprovação das irregularidades relativas a gastos com pessoal depende da circunstância do caso concreto e de que a ausência parcial de outras informações exigidas pela norma de regência no cenário apresentado é falha formal que implica tão somente a anotação de ressalvas. E citou precedentes desse TRE. Faço novamente uma pausa no voto, na leitura do voto, para chamar a atenção a respeito do conceito do que seria, né, uma falha formal. No meu entender, em matéria de prestação de contas, falha formal é aquela inobservância do preceito legal, mas que não impede a comprovação da regularidade do gasto. Ou seja, não se atendeu um requisito da norma, mas o gasto, ao fim e a cabo, foi regularmente comprovado. Então, essa irregularidade formal não ofende a norma no seu aspecto substancial e, por isso, deve ser relativizada, porque houve a comprovação por outro meio. Então, a falha formal sempre deve ser sanada, efetivamente sanada, para que ela não implique na glosa do gasto como irregular e obrigação de devolução. Então, prossigo. Ocorre que, no caso em análise, verifico que a irregularidade não está adstrita somente à aplicação das exigências do parágrafo 12 do 35. Isso porque, como indicado no parecer do Ministério Público, no ID 5051-406, de 27 de fevereiro de 2023, a candidata registrou o recebimento de receita financeira no valor de R$ 214.926 a título de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Repiso, né, dinheiro público, né, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e obteve o quantitativo inexpressivo de 59 votos. Dentre o valor gasto, identifico os seguintes que, no meu entender, não foram comprovados. E, dessa forma, no meu entender, não se trata de irregularidade formal, porque, como vou demonstrar a Vossas Excelências, o rastro do dinheiro, dentro dessas duas despesas que eu destaco, o rastro do dinheiro foi interrompido. E, no momento em que se interrompe o rastro do dinheiro, a partir daquele momento, não se comprovou a efetiva emprego do dinheiro, e aí não se trata de mera falha formal, mas sim de desrespeito substancial à norma com a não comprovação da regularidade do gasto, né? A exemplo do julgado do TSE que eu citei, alhures para Vossas Excelências. Então, prossigo. 1. Gastos com serviços de coordenação geral de campanha, ID 498.992.3, fornecedor Aleno de Oliveira Conceição, no valor de R$ 60 mil. E também em relação ao serviço de promoção de eventos, fornecedor Adriana Ribeiro Thiago, no valor de R$ 54.800. Em relação ao primeiro, que se trata do coordenador geral Aleno de Oliveira, houve a apresentação de seguinte contrato, e aqui colaciona Vossas Excelências o contrato que foi apresentado para justificar o gasto. E faço a seguinte observação: existem dois contratos em relação a esse gasto. Esse primeiro, no valor de R$ 6 mil, e posteriormente foi apresentado outro contrato, no valor de R$ 60 mil, onde alega-se que o primeiro, na verdade, era uma antecipação, a primeira parcela do pagamento do coordenador geral, e que o gasto geral, total seria de 60 mil. E aqui deixo claro no voto. Prossigo na leitura. Em relação ao contrato de Aleno Oliveira, colacionei para Vossas Excelências conferirem no voto o inteiro teor do contrato, onde negritei na cláusula 6 do pagamento que o valor que pago para a prestação de serviço é de R$ 6 mil. Percebe-se que houve a contratação do serviço, ainda que genericamente descrito,
pelo valor de R$ 6.000, o que é coerente com a contratação dos outros 2 coordenadores da mesma campanha, uma vez que nessa campanha foram contratados 3 coordenadores, onde cada um recebeu o valor de R$ 3.000, fornecedores Luiz Magno e fornecedora Vaneide de Oliveira. No entanto, posteriormente, foi apresentado um novo contrato, como eu já alertei a Vossas Excelências, desta vez com o valor de R$ 60.000, sendo que o NACEP indicou essa irregularidade no parecer conclusivo, afirmando que, no trecho que eu negrito, o segundo contrato, que está no ID tal, informa que o serviço foi contratado por R$ 60.000, sendo que 10% do serviço foi pago de maneira exposta acima e 90% do serviço pago em 21/9/2022, no valor de R$ 54.000. A nota fiscal apresentada em relação a essa despesa indica, e aqui eu destaquei também a descrição dos serviços, né, o fato de que essa discriminação de 90% para a coordenação geral da candidata Amanda, e a prestadora de contas apresentou justificativa, onde afirmou que, abre aspas, no contrato em anexo, todas as despesas ocorrem por conta do coordenador geral, que, por isso, recebeu o valor integral. Este fato está explícito acordo com nota explicativa contábil, já incluso nos autos, mediante contratos, recibos e notas fiscais dos serviços. Assim sendo, segundo dispõe claramente o contrato, já incluso nos autos, e a carta proposta, em anexo, com o aceite da candidata, o valor pago ao coordenador de campanha é o valor global, absolutamente justificado. Na carta proposta, todos os gastos de campanha correram por conta do coordenador de campanha, que possui, por contrato, poderes para fazer acontecer a campanha da requerida. Juntou o seguinte documento, né, que é a afirmada carta proposta, com a data de 22 de agosto de 2022. Esse documento foi juntado apenas em 3 de março de 2023. A primeira vez que ele aparece no PJE é exatamente 3 de março, a petição apresentada em 3 de março de 2023, e não a data em que expressa no documento, 22 de agosto de 2022. Destaco isso porque, no meu entender, caso o documento existisse à época em que ele expressa, ele deveria ter sido juntado com a prestação de contas final, e não com a petição após o transcurso de todo esse prazo e a necessidade de esclarecimento, a indicar a possibilidade de produção do documento com data posterior. E aqui, nesse documento, vem fazendo uma descrição do que o coordenador geral teria gasto para justificar o valor de R$ 60.000. E aí vem afirmando genericamente engajamento político, planejamento estratégico, organização de atividades, definição de cronogramas, organização de geral de campanha, carro da Zona Sul, carro da Zona Norte, combustível de carro, combustível, motorista, hospedagem, alimentação. Vejam, senhores, todos esses gastos, aquisição de combustível tem um regramento próprio, motorista, hospedagem, alimentação, tudo tem norma própria na legislação eleitoral para se comprovar. E o que a candidata fez foi exatamente interromper a trilha do dinheiro, como alertei a Vossas Excelências. Quando ela contrata uma pessoa e transfere para essa pessoa R$ 60.000, e essa pessoa faz os gastos sem exigir nota fiscal, comprovação de quem essa pessoa está contratando, o que de fato não há nos autos, qualquer nota fiscal de qualquer um desses serviços que ele afirma ter prestado aqui nessa carta proposta de fornecimento de prestação de serviços, né, essas contratações de carro, combustível, não foram apresentadas notas em relação a eles, hospedagem, alimentação. Quando ela faz isso, ela faz exatamente a terceirização, que é o que o TSE afirmou no julgado que eu colacionei acima, tratar-se de um fato ilegal. Então, ela interrompe a trilha do dinheiro e, ao fazê-lo, atrai para si o ônus de não comprovar a regularidade e efetivo emprego do gasto. Então, quando assim procede, não se tem segurança sequer que tais serviços foram de fato contratados. Aqui é apenas uma mera alegação. O único serviço contratado que tem nota fiscal é do coordenador geral, que ele emitiu nota fiscal de R$ 60.000. Mas os gastos que ele realizou não foram comprovados. Então, é exatamente a quebra da transparência e da obediência à legislação eleitoral.
Prossigo na leitura do voto. Essa proposta, supostamente subscrita em 22 de 8 de 2022, somente veio aos autos da prestação de contas em 3 de 3 de 2023, o que retira sua idoneidade, uma vez que, caso existente, desde a data que expressa, deveria ter sido apresentada com a prestação de contas em 13 de setembro de 2022. Não obstante, tal instrumento demonstra, em verdade, que houve a subcontratação de despesas, vez que, supostamente, o único contratado pela candidata foi Aleno de Oliveira, coordenador-geral, e este teria efetuado gastos de forma terceirizada, sem a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, com a ausência da integralidade da cadeia dos prestadores do serviço, o que impede a fiscalização e transparência dos recursos públicos, na medida que não permite identificar o destinatário dos valores. Por isso, entendo que o gasto não foi regularmente comprovado, o que exige sua devolução no valor de R$ 54 mil, entendendo, então, que aquele primeiro contrato de R$ 6 mil, por ser coerente com os demais contratos, foi a mão de obra do coordenador. Mas os insumos que supostamente ele teria empregado, no valor de R$ 54 mil, não foi comprovado. Por isso, determina, no meu entender, o dever de devolução de R$ 54 mil. Em relação ao serviço de promoção de eventos, fornecedora Adriana Ribeiro Thiago, no valor de R$ 54.800, verifico que consta somente o recibo com a fornecedora, cujo instrumento contratual afirma, e aqui colaciono para apreciação de Vossas Excelências, o que consta no contrato apresentado. E, novamente, foi apresentada uma proposta de fornecimento de prestação de serviços com uma discriminação, e essa proposta também foi apresentada apenas com a petição de 3 de 3 de 2023, sendo que essa proposta supostamente teria sido apresentada em 23 de agosto de 2022, ou seja, caso o documento realmente existisse em 23 de agosto, deveria a candidata ter apresentado com a prestação de contas final, né, que foi feita lá em setembro de 2022, e não com uma petição em 3 de 3 de 2023. Isso que eu afirmo, Excelências, é aquela questão muito levantada sobre a existência de documento novo ou não, né? O princípio do deduzido e do dedutível. Se o documento já existia àquele tempo, era dever apresentar quando da prestação de contas. Se não foi apresentado, é porque provavelmente não existia. E aí a data que o documento expressa, o documento não faz prova da data, mas só do conteúdo. E a data, então, seria a data da sua apresentação, 3 de 3 de 2023. Prossigo, então, na leitura. Não há demonstração na prestação de contas da realização das afirmadas 100 reuniões. Isso porque foi pago o valor de R$ 54.800 para que a fornecedora Adriana Ribeiro Thiago promovesse a realização de um total de 100 eventos, também de forma terceirizada, porque ela não apresenta prova dos supostos gastos que ela teria feito com locação de cadeiras, aquisição de combustível, equipamento de som, bebedouro de água, valor de cada reunião, combustível de volta, equipamento de som, em relação a cada uma das supostas 100 reuniões que teriam sido realizadas. Prossigo na leitura. Não há demonstração na prestação de contas da realização das afirmadas 100 reuniões. O documento acima não é idôneo, vez que pode ter sido produzido a qualquer tempo. E caso existisse ao tempo que expressa, deveria ter sido apresentado no momento da prestação de contas, em 13 de setembro de 2022. Não obstante, estamos diante de gastos também de forma terceirizada, sem a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, com a ausência da integralidade da cadeia dos prestadores de serviços, o que impede a fiscalização e transparência dos recursos públicos, na medida que não permite identificar o destinatário dos valores. Por isso, entendo que o gasto não foi regularmente comprovado, o que exige sua devolução. Então, as duas situações, a forma de agir da candidata foi a mesma. Pegou um valor substancial, no primeiro em relação a R$ 60 mil, e passou para a pessoa que ela contratou, e falou, faz a campanha para mim. E essa pessoa, supostamente, teria realizado os gastos. Na segunda situação, também pagou um valor substancial em relação à sua prestação de contas, no valor de R$ 54.800,
entregou para essa terceira pessoa, para essa pessoa que ela contratou, e essa pessoa emitiu nota, mas essa pessoa fez o papel de terceirizadora, supostamente fazendo diversos gastos, mas sem comprovar esses diversos gastos. Então, excelentíssimos, estamos diante de uma interrupção da trilha do dinheiro. O dinheiro não mais pôde ser rastreado, não mais pode ser comprovado. E princípio geral de prestação de contas é que é ônus do prestador de conta comprovar a regularidade. Se ele não comprova a regularidade, aí o gasto é glosado e incide o dever de devolução. Por isso, eu voto divergentemente do relator, voto pela desaprovação das contas e com o dever de restituição do valor de R$ 108.800, que entendo terem sido os gastos que não foram regularmente comprovados. É o voto, presidente. Paulo Madeira. Imagem ampla do Senado. Presidente, eminentes pares. Na tela, juiz eminente Paulo Madeira. Juiz Juscelio, colega. Senhor presidente, essa matéria nós já debatemos muito aqui na Corte, né? E eu não tiro a razão do Ministério Público Eleitoral, de Sua Excelência, eminente procurador, todas as vezes que ele fala da importância de nós termos um olhar muito atento para as prestações de conta, velando pelos princípios que estão lá na Constituição Federal, relacionados à transparência, à economicidade, enfim, todos esses outros. E, em alguns votos, logo no início, quando eu cheguei aqui nesta Corte, eu tendia até a acompanhar esse entendimento, essa compreensão. Mas eu comecei a perceber nas votações da nossa Corte que, de fato, a nossa Corte não abraçava essa ideia, e depois eu fui aderir à compreensão da Corte, e, de fato, hoje eu também defendo que a gente não deve julgar essas contas com rigor absoluto por uma razão. É que o rigor absoluto em matéria de prestação de contas iria nos levar, se nós estivéssemos fazendo esse rigor, essa aferição, conta a conta, com esse rigor absoluto de conversão em diligências, perícias contábeis e outros, enfim, a que nós não tivéssemos chegado até este momento a julgar seguramente, pelo menos, nem 10% de todas as contas que nós já julgamos. Então, dizer assim, então não é para ser tão rigoroso ou extremado, então é para deixar acontecer do jeito que é? Não, claro que não. O que a gente está querendo dizer é que a gente precisa ter algumas aferições para saber se há ou não justa causa para a gente julgar uma determinada conta de uma determinada forma. E aqui no Amapá, senhor presidente, eminentes pares, é o que tem me movido a dar uma mitigada na Resolução 23.607, nessa leitura que se faz lá do artigo 35, do parágrafo 12. Porque lá fala em especificar as atividades, né? É uma das razões que tem sido recorrentes aqui para se alegar que as contas não foram devidamente prestadas porque não se especificou as atividades. O que ocorre é que as atividades dinâmicas dentro de um processo eleitoral, dentro de um período de processo eleitoral, de um período de eleições, numa região como a nossa, elas são muito diferentes do que ocorreriam no centro, onde os candidatos, com a estrutura que eles têm, eles tivessem condições de contratar diversas pessoas para várias atividades. Uma para coordenar só e exclusivamente a campanha do ponto de vista da política, um outro exclusivamente para tratar da parte de propaganda, um outro exclusivamente para tratar da questão de transporte, e por aí vai. Não se tem essa realidade. O que ocorre? Aqui no Amapá, e a realidade nossa é uma realidade que quem conhece sabe que é exatamente assim que funciona, um coordenador de campanha, ele faz tudo. Ele em muitas situações, sobretudo nessas candidaturas que não têm uma grande arrecadação, ele faz-tudo da campanha. Ele é o coordenador, mas nesse trabalho de coordenação, ele ajuda, às vezes, até a dirigir o carro, a levar um cartaz para algum local. São muitas as atividades. Então, não é muito simples fazer essa especificação das atividades. O que é que faz um coordenador de campanha? Depende.
Aqui no Amapá, né, pela regra da experiência comum, e eu estou aqui invocando o artigo 375 do Código de Processo Civil, e o nosso ordenamento jurídico, claro, ele tem como referência o CPC. O artigo 375 ele fala exatamente isso, das regras da experiência comum, subministradas pelo que de comum ocorre, e aqui no Amapá a gente percebe isso. Né? Então, a nossa realidade não permite, infelizmente, que se tenha gastos com campanha eleitoral, com essas particularidades que teria se os candidatos tivessem condições de lançar mão de toda essa estrutura que se tem em outros centros. Então, senhor presidente, exatamente por compreender isso, é que a gente tem que olhar essas prestações de contas com a seguinte referência: saber se houve o emprego do dinheiro, houve o ingresso do dinheiro pelas vias legais e se houve o emprego desse dinheiro com destinação para a campanha eleitoral. Particularidades, especificidades, questões de menores, elas podem e devem, né, ser questionadas em momento próprio. O Ministério Público não está impedido de ingressar com uma ação civil, de ingressar com uma ação por improbidade administrativa. Ele pode fazer isso em vários outros momentos processuais. Não pode discutir na prestação de conta essas questões dos princípios relacionados com a economicidade, etc. Pode, claro que se pode. O que se está dizendo aqui é que naquelas situações em que não houver algo que seja muito claramente usurpador, claramente ofensivo de algum desses princípios, que houver uma dúvida fundada, pelo menos, não é? Se deve levar em conta a boa-fé da política. As cortes eleitorais não podem criminalizar a política. É preciso que a gente compreenda que, presumivelmente, as pessoas que ingressam na política, elas têm boa-fé. Se houver alguma razão, não é, fundada para que se ingresse com uma ação em momento posterior, nada impede, não prescreveu, não houve prescrição sobre isso, né? O Ministério Público pode ingressar com medida, os órgãos podem ingressar com medidas. Então, essa é uma segurança que a sociedade tem, porque se houver uma fundada razão para ingressar com uma medida, para depois reparar um dano, para depois punir, inclusive, alguém que desviou recursos ou utilizou de forma inadequada, desvio de finalidade, é possível que se faça isso em outro momento processual. É por isso que, na prestação de contas, a preferência que a nossa Corte tem adotado é exatamente essa. Não, vamos aferir os pontos-chave. Houve ingresso pela via legal? Não houve caixa 2, não houve risco, não houve nenhum indício de uma utilização desviante? Não houve. Os parâmetros aqui estão mais ou menos razoáveis. Utilizou-se para quê? Para aferição, para coordenação de campanha. Sim, o que ele disse que o coordenador de campanha faz? Ele disse, não, o coordenador de campanha foi lá e dirigiu o carro, levou, botou o combustível no veículo. Quanto foi o valor integral? R$60 mil. Na realidade, isso acontece aqui no Amapá. Ou isso assusta alguém? Não assusta, porque as coisas acontecem. Então, essa presunção da boa-fé, até prova em contrário, me parece que é uma boa referência para que a gente aprove as contas, não é? Sem prejuízo de o Ministério Público atuar no momento posterior, para eventualmente reparar algum dano ou para punir quem desviou, não é, daquilo que deveria. Então, senhor presidente, eminentes pares, com essas razões, só para poder reafirmar, eu não estou dizendo que não é importante aferir esses princípios, mas eu estou dizendo que a gente deve julgar os casos concretos, e foi assim que sua excelência, o eminente relator, fez, julgar levando em conta a situação concreta. Se não houver justa causa para acreditarmos no desvio, é preferível aprovar, e se o Ministério Público quiser ingressar com uma ação própria no momento oportuno, ele pode fazê-lo muito bem e terá nosso aplauso. Então, senhor presidente, meu voto é acompanhando o relator. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por maioria, aprovou com ressalva a prestação de conta de Amanda Cavalcante Adim, referente às eleições de 2022, vencido o juiz Juscelio Neto, que não aprovou tudo nos termos dos votos proferidos. Carmo, eu te consulto se você quer adiantar teus votos. Eu gostaria muito, porque durante esse julgamento agora, por 3 vezes eu perdi parte da manifestação. Se Vossa Excelência puder fazer essa gentileza,
embora eu esteja em Fortaleza, na escola da magistratura, a internet aqui está funcionando muito ruim. Então, eu estou vendo que isso não é privilégio do Amapá, é no país todo, né? Então, eu agradeço se Vossa Excelência puder fazer isso. Ok. Prestação de conta 0601, 349, 30, origem Macapá, relator Carmo Antônio, interessado progressista, PP. Eminente relator, com a palavra. Presidente, senhor... posso só pedir autorização para me ausentar? É meu único processo? Ok, sim. Obrigado. Imagem ampla do cenário. Senhor presidente, Lúcio Pares, senhor procurador e aqueles que nos acompanham, tanto no plenário do TRE Amapá, quanto nas redes sociais. Aqui trata-se de prestação de contas eleitorais do Partido Progressistas, referentes às eleições de 2022, e após regular instrução, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias e o Ministério Público Eleitoral sugeriram a desaprovação das contas. Esse é o brevíssimo relatório. Temos sustentação oral do Imagem ampla do cenário. Robério Abidão está presente, doutor? Tá? Videoconferência. Juiz Excelência está com a palavra, marque o tempo. Com a palavra, doutor Senhor presidente, Abdala. senhores conselheiros, senhores membros desta egrégia corte, usa uma camisa branca com gravata cinza e sua toga preta. Que o órgão técnico, como bem retratou o relator, bem como a Procuradoria, apontaram no sentido da reprovação das contas. O órgão técnico apontando uma devolução de R$40 mil e a Procuradoria Eleitoral apontando uma devolução de R$216 mil. Por logo, detectamos o parecer no dia 4 de abril do órgão técnico, nos reunimos com a contabilidade do partido e foi promovida a juntada de uma prestação de contas retificadora, onde veio elucidar o que já estava razoavelmente apontado na prestação de contas. E eu começo falando de uma não conformidade em relação a uma nota fiscal apontada tanto pelo órgão técnico quanto pelo Ministério Público de R$ 1.047, onde já havia a transferência feita à empresa, mas não havia a nota fiscal. Então, foi na retificadora juntado a nota fiscal juntamente com a manifestação deste advogado, em manifestação do dia 22 de maio. Aponta também, tanto o parecer quanto o órgão de controle, e aí me parece que o grande ponto do parecer do Ministério Público, que indica não ter ocorrido a distribuição da verba partidária na conformidade legal com o indicativo legal, com respeito ao indicativo legal da transferência para a cota de gêneros. Muito bem. Junto com a nossa manifestação, nós anexamos uma tabela que apontava os IDs com a documentação da transferência feita para as mulheres negras e pardas que foram candidatas a deputado estadual para o PP, já que só houve transferência de valores do partido para candidatas a deputado estadual. Muito bem. Nessa tabela que foi anexada, verifica-se a destinação de R$100 mil em espécie de valores diversos para as candidatas. Muito bem. Fazendo o cálculo do que deveria ter sido repassado para as mulheres, esse valor é de R$108 mil. Então, somente em dinheiro foi repassado o valor de R$100 mil. Muito bem. Logo, faltando apenas R$ 8.637,20 para se atingir essa cota.
E o que foi feito? O partido se desincumbiu da missão de cumprir o ditame legal. No ID citado na manifestação após o parecer técnico, o ID de número 5078-790, foi juntado à nota fiscal de despesas no valor de R$ 11.100, onde as beneficiárias foram as candidatas Alessandra Furtado, Jane Selma e Graça Sena. Esses R$ 11.100 foram gastos com material de campanha. Só aí nós já estamos com R$ 111.100. Mas os gastos não pararam por aí. Só os estritamente lançados para o cumprimento da norma. Ainda fora gasto pelo partido para todos os seus candidatos, incluindo as mulheres, no proporcional de deputado estadual, foi pago advogado e contador. Advogado e contador foi pago para todos, não é? Essa despesa de advogado e contador foi da ordem de R$ 125.000. Não vou nos poupar de seguir fazendo conta, mas também gasto com publicitária no caso, notas fiscais juntadas aos autos, publicitário para todos os candidatos, e deu este último dado no valor de R$ 25.000. Então, o partido desincumbiu-se seguramente da missão de incentivo a candidaturas femininas, que, no caso do progressista, seria de R$ 108.637,20. Bem, outro ponto que merece destaque, apesar da sedimentada jurisprudência deste egrégio tribunal sobre prestação de contas que se firmou a quando do julgamento das contas de candidatos a deputado estadual e federal, e nessas eu já tive, é a segunda vez que eu me refiro a isso, a oportunidade de pesquisar a prestação de contas dos 8 deputados federais que tiveram suas contas aprovadas. Deles, dos 8 candidatos, 5 tiveram o mesmo problema que o procurador aponta como motivação para a reprovação da prestação de conta, que é o que ele chama de prestação de contas extemporânea, quando não presta a conta da primeira parcial, mas toda a documentação e a prova dos gastos vem com a prestação de contas final. Então, a jurisprudência desta Corte, já sedimentada, é no sentido de que isso se afigura como mera irregularidade, não vindo a ser algo que cause, por si só, a desaprovação da prestação de contas. E assim agiu a prestação de contas do progressista. Assim foi, não é? A prestação de contas do progressista para as eleições. Ele não prestou contas Não houve a primeira parcial, mas houve toda a prestação de contas final, com a possibilidade de ela ser tomada, apreciada e avaliada, tanto pelo setor técnico, quanto pela Procuradoria, quanto por vossas excelências nesse momento. Então, eram esses os pontos que mereciam destaque, tanto na retificadora quanto em 2 manifestações após o parecer técnico. Nós cuidamos, a assessoria jurídica cuidou de lançar, no caso do documento fiscal de R$ 1.047, de apontar o D em que ele foi apresentado. No caso das parlamentares, das candidatas que receberam R$ 100.000 nas suas contas bancárias, cuidamos de fazer o destaque, apresentando os IDs, como forma de demonstrar o cumprimento do que lhes era devido e, por via de consequência, do mandamento legal. Então, por tudo o que fundamentalmente dos autos consta,
pugna o progressista pela aprovação de sua prestação de contas, é o que requeremos nesse momento, e agradeço a oportunidade de forma oral, sustentar o que os autos já revelam. Muito obrigado. Eminente procurador. Na tela, juiz Gilberto Pinheiro. Obrigado, senhor presidente. Em síntese, reitero as manifestações já avançadas do Ministério Público Eleitoral e chamo a atenção aqui quanto à não prestação de contas parcial, que tanto esta Corte quanto o egrégio Tribunal Superior Eleitoral possuem precedentes a desaprovar as contas em tal hipótese. E isso justamente em amor, em apego, em obediência ao princípio da transparência, da necessidade de fiscalização tempestiva e efetiva dos gastos de campanha. Então, de forma sintetizada, reitero os fundamentos do parecer ministerial já apresentado. Eminente relator. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, ilustres pares, na tela, senhor procurador, juiz Mário. Eu, pelo que ficou registrado no relatório, embora de forma sucinta, e depois pelo ilustre advogado, no presente caso, após a análise da documentação apresentada, o NACEP e o Ministério Público Eleitoral identificaram as seguintes irregularidades. Primeiro, a omissão de receita, que é o pagamento de uma nota fiscal no valor de R$ 1.047, também a transferência de recursos do fundo partidário em benefício de candidaturas femininas e negras após o prazo legal e abaixo do mínimo exigido, e, finalmente, transferência dos recursos financeiros para candidatos não pertencentes ao partido. O que eu estou registrando aqui é que, sobre essa omissão de receita, o parecer técnico, esse valor de R$ 1.047, que o ilustre advogado tentou justificar, mas o parecer técnico utilizou de cruzamento de dados e identificou por notas fiscais emitidas em nome do partido e não lançadas na prestação de contas. E o partido demonstrou que se tratavam de despesas regulares relacionadas à manutenção administrativa da agremiação e posteriormente registrado na prestação de contas, mas exceto uma delas, que foi exatamente o valor de R$ 1.047, cuja regularidade não foi demonstrada, o que implica na obrigação de recolhimento do valor gasto ao Tesouro Nacional. O outro ponto fundamental, excelências, é a não utilização, a não destinação da verba em relação a candidaturas negras e femininas. E, no final, o Ministério Público entendeu que o valor da devolução é de R$ 234.474,09, enquanto na CEP entende que é 40 mil. Eu fiz um estudo aprofundado, inclusive com gráficos que eu estou apresentando aqui no meu voto, e como ele é extremamente complexo, eu vou levar ao conhecimento dos meus colegas apenas as conclusões fundamentais. No caso dos autos, o parecer conclusivo aponta que deveria ter sido utilizado o valor mínimo de R$ 110.730,14 em prol de candidaturas femininas, mas se aplicou somente 75, o que implica em um déficit de R$ 35.730,14. Quanto à destinação de recursos a candidaturas de pessoas negras, o mínimo seria de R$ 233.743,95 e o partido destinou somente 75 à rubrica, circunstância que demonstra uma aplicação insuficiente de recursos no valor de R$ 158.743,95. E a soma dos valores que deixaram de ser aplicados, ou seja, R$ 194.474,09, que é igual a R$ 35.730,14 mais R$ 158.743,95, configura omissão imprópria do partido na gestão do dinheiro público, isto é, deixou de se aplicar a quantia adequada dos recursos financeiros quando a norma de regência estabeleceu a obrigação do que fizesse. O partido apresentou uma defesa, como o próprio advogado diz,
e fez constar relação de despesas custeadas pela agremiação com recurso do fundo partidário em benefício de todos os candidatos, o que, no seu entender, deixaram de ser contabilizadas nas rubricas em comenda. Eu digo que acolho parcialmente alegações do partido, tão somente para considerar a contabilização de despesas executadas antes da data da prestação de contas parcial, consoante a regra do artigo 19, parágrafo 10 da Resolução TSE 23.607/2019, e cujas notas fiscais ou contratos são explícitos em registrar que o gasto se destinou aos candidatos e candidatas do partido. Então, por isso, Excelência, o cálculo, na minha avaliação, tanto na CEP quanto do Ministério Público Eleitoral, estão incorretos. E eu estou aqui contabilizando que identifica-se que o partido deixou de aplicar regularmente a quantia de R$ 104.294,09 e de recursos do fundo partidário, o qual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. E no tocante à alegação de transferência de recursos a candidato não pertencente ao partido, trata-se, na verdade, de candidata da agremiação, ora prestadora de contas, que é a Alessandra Monteiro, conforme indicam os extratos bancários e o documento ID 508-206, motivo pelo qual também afasta essa irregularidade. Então, eu estou concluindo aqui, junto com o MP e junto com o NACEP, pela desaprovação das contas, só divijo quanto o valor a ser devolvido, porque pelos cálculos que eu fiz, e o valor a ser devolvido é de R$ 104.294,09 ao Tesouro Nacional. É esse meu voto, Excelências. Anselmo Gonçalves. Imagem ampla do cenário. Presidente, eu Na tela, com juiz atenção Anselmo o Gonçalves. minucioso voto, aliás, né, proferido pelo desembargador Carmo Antônio, que analisou com acuidade todos os elementos constantes da prestação de contas e chegou realmente a uma conclusão até intermediária. E eu vou, senhor presidente, acompanhar integralmente o voto do eminente relator. Paulo Madeira. Imagem ampla do cenário. Senhor presidente, o eminente relator realmente ele trouxe com muita propriedade, né? Fez uma análise detalhada, inclusive nos explicou muito bem como chegou aos números. Na tela, juiz Paulo Madeira. Tina Souza. Acompanho o relator, Excelência. Imagem Orlando ampla do Vasconcelos. cenário. Eu acompanho integralmente, senhor presidente. Rivaldo Valente. Da mesma forma, senhor presidente, acompanho o relator diante dos esclarecimentos pontuados pelo voto. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, não aprovou a prestação de contas do Partido Na tela, Progressista juiz referente à Gilberto eleição de Pinheiro. 2022, no termo do voto proferido pelo relator. Embargo de declaração na prestação de contas 0601, 098, origem Macapá, relator Carmo Antônio, embargante Carlos Rodrigues Ramos, evangelista Cardoso. Eminente relator com a palavra. Presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência a gentileza de retirar esse processo de pauta, que eu preciso amadurecer um ponto dele, e só não vou pedir para Vossa Excelência colocar na sessão de amanhã, porque nós teremos outros processos a julgar, e na primeira oportunidade eu trarei de volta esse processo. Ok, retirado de pauta. Imagem ampla do E do plenário. relator, Vossa Excelência, então tá, se quiser Na continuar. tela, juiz Gilberto Pinheiro. Vai ser o seu trabalho. Excelência, muito obrigado. Eu vou ficar enquanto Imagem for ampla do possível plenário. aqui. E se a internet, Na tela, se eu juiz desaparecer, é Carmo porque a internet deixou de funcionar. E muito obrigado aí por ter priorizado os meus julgamentos. Eu agradeço a Vossa Excelência e aos demais colegas. Bom trabalho. Ação de investigação judicial, né? Era o 600. Na tela, juiz 640, Gilberto origem Macapá. Investigante Ministério Público Eleitoral, investigado Jorge Emanuel Amanajás Cardoso. Investigado. Em conjunto, né? Temos esta aqui em conjunto com também a
Imagem com a representação especial 0601, 648, Uris, também representante do Ministério Público. Então, no dia 19/6 de 2023, o Tribunal Regional Eleitoral, por maioria, a questão de ordem suscitada pelo Ministério Público Eleitoral, referente ao impedimento da juíza Tina e Paula Santos, nos termos de votos proferidos, vencido o juiz Lage, que era o presidente. A decisão, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do representado, Júlio César da Silva Nascimento, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva de Jorge Amanajás. Nos autos, a representação especial rejeitou a preliminar de nulidade consistente na quebra da cadeia de custódia da prova colhida no aparelho celular, conheceu da representação somente em relação ao representado Jorge Amanajás e da AIGE, no mérito, rejeitou a prejudicial de decadência. Após os votos de Carmo Antônio, relator, Mário Júnior, Paulo Madeira, Tina Souza e Paola Santos, julgando procedente as ações, pediu vista Rivaldo Valente. O João Lage aguarda. Eminente juiz Rivaldo Valente. Imagem ampla do plenário. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou fazer a leitura sem um vídeo. Na tela, a fotografia do juiz Rivaldo Valente. O vídeo, minha internet, por estar numa situação delicada e com problemática, ela trava. Então, senhor presidente, farei o meu voto de vista sem o vídeo. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional, ilustres advogados e a todos que nos assistem pelo canal do YouTube, trata-se de julgamento conjunto da ação de investigação judicial eleitoral e da representação eleitoral. Na sessão do dia 19 de junho de 2023, o eminente relator votou pela procedência dos pedidos deduzidos nas ações eleitorais ajuizada pelo parquê para decretar a cassação do diploma de suplente do representado Jorge Emanuel Amanajás Cardoso e ainda aplicar multa no valor de 20 mil UFIs por captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2022, bem como para infligir a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes, por abuso de poder econômico, aos investigados Jorge Emanuel Amanajás Cardoso e Júlio César da Silva Nascimento. Pedi vista dos autos para examinar o caso e os apresento agora para julgamento. Após análise minuciosa dos autos, peço todas as vênias ao eminente relator para divergir parcialmente quanto ao seu entendimento no tocante à conclusão acerca do transporte de eleitor em troca de votos, por entender que não há provas robustas e incontestes de captação ilícita nem de abuso de poder econômico. Explico. De acordo com o artigo 41A da Lei das Eleições e a jurisprudência eleitoral, os requisitos necessários à configuração da captação ilícita de sufrágio são realização de uma das ações descritas do tipo doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem por candidato ou interposta pessoa. 2. Fim especial de agir, consistente na obtenção do voto do eleitor identificado ou identificável. 3. Ocorrência do fato durante o período eleitoral. Com efeito, para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, exige-se provas robustas de que a conduta tenha sido praticada em troca de votos, isto é, de que o oferecimento de bens ou vantagem seja condicionado à obtenção do voto. Outro sim, para embasar a expedição de um decreto condenatório por abuso de poder econômico, exige-se a presença de prova robusta e inequívoca, não podendo este se basear em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão. No caso, verifica-se que, em que pese constar nos autos a existência da aviação perpetrada e capitaneada por Júlio César, não restou comprovado, de forma irrefutável, a circunstância de que os transportes almejaram, como contraprestação, o voto dos eleitores embarcados. Ao contrário, as provas produzidas, inclusive as orais,
na instrução, não lograram evidenciar que o transporte dos eleitores teria se dado em decorrência de aliciamento para deles obter o voto. Tanto o depoimento prestado por Kainan Almeida Dias e Sami Imani Araújo, condutores do flagrante, quanto o prestado por Raimundo Benedito Borges Picanço, não desnudaram a suposta captação ilícita de sufrágio alegada pelo representante. Veja-se o depoimento de Raimundo Benedito Borges Picanço, abre aspas. Raimundo, olha, eu me lembro bem que a minha nora pediu um transporte para meu filho votar, e ele estava com a perna quebrada na época. E eu, através de outra pessoa, que eu não lembro o nome, que me informou que tinha um amigo que podia me ajudar, um conhecido, mas não foi em troca de nenhum benefício. Foi um favor que eu pedi e ele atendeu. Não sabia que ia dar tudo isso aí. Não estou sabendo do que se trata. Fecha aspas. Aliene-se com o depoimento, como prestado por Vanessa Lacerda Pires, nora de Raimundo Benedito Borges Picanço, colhido no inquérito policial, abre aspas, que decidiu votar com seu marido na parte da manhã, e pelo fato de seu esposo estar com a perna quebrada, ligou para seu sogro para ele providenciar um transporte. E seu sogro chegou em sua casa com o motorista no carro, que não sabe o nome do motorista, que o nome de seu sogro é Raimundo, que o motorista levou ela e seu marido para o local de votação no Colégio Ruth, que afirma que o motorista não pediu para ela votar nos candidatos do santinho que ele portava. Fecha aspas. Os depoimentos revelam tão somente a circunstância de que a carona fora solicitada em razão de Arleson Sarge dos Santos Picanço, respectivamente marido e filho dos depoentes, apresentavam-se temporariamente incapacitados na sua locomoção. Ambos os depoentes negaram veementemente a cooptação de seu sufrágio em razão do aludido transporte. Do mesmo modo, as provas extraídas de conversas do aplicativo de mensagens do WhatsApp não são capazes de evidenciar do transporte ou voto. Conquanto seja evidente a prática de transporte de eleitores na data do pleito, a análise das conversas extraídas do perfil do aplicativo de mensagem instantânea de Júlio César, isoladamente consideradas, não são capazes de ensejar a conclusão, com segurança, de que houve aliciamento eleitoral ou permuta por voto, em razão dos itinerários citados nas conversas, não se podendo presumir a cooptação. Nesse sentido, eu trago a jurisprudência aqui do TSE, senhor presidente, que está expressa no meu voto, peço venha para dispensar a sua leitura. Demais disso, não houve nenhuma outra prova produzida nos autos, ou sequer indicada pelo representante, que esclareça a alegação da existência de amplo esquema de troca de voto pelo transporte, enxergado nas conversas, não havendo chamamento em juízo dos supostos eleitores beneficiados nas conversas do WhatsApp ou a individualização desses nas peças acusatórias, a fim de que confirmasse ou não a suposta demanda de voto, restando identificada apenas 2 eleitores transportados, Vanessa Lacerda Pires e a Arleson Sarge dos Santos Picanço. Por estas razões, não se vislumbra a existência de prova robusta apta a autorizar a condenação por captação ilícita de sufrágio. Não configurada a captação de sufrágio por ausência de provas, não há que se falar, por conseguinte, em existência de abuso de poder econômico. Portanto, considerando que não existe comprovação dos fatos imputados, isto é, de que os transportes realizados pelos representados e investigados tiveram a finalidade de obtenção do voto, deve ser afastada a responsabilização dos imputados pela prática de abuso de poder econômico ou de captação ilícita de sufrágio. Trago novamente, senhor presidente, precedentes no meu voto e qual também dispenso a leitura.
Pelo exposto, em virtude da ausência de provas a configurar a captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, peço venhas para divergir no voto proferido pelo eminente relator e julgar improcedentes os pedidos contidos na ação de investigação judicial eleitoral e na representação eleitoral. É como eu voto, senhor presidente. Imagem ampla do Senado. Após na tela, o juiz Gilberto Pinheiro. Carmo Antônio, Mário Júnior, julgando procedente de ação, e do Rivaldo Valente divergindo, julgando improcedente, o processo será encaminhado ao gabinete do juiz João Lage. Consultor eminente parecer alguns outros processos. Não havendo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Imagem ampla do cenário.